Até mesmo aqui no português, a gente costuma falar abreviado no dia a dia. Então, é muito difícil você pegar uma pessoa que fala assim: Oi, boa noite. Como você está? Não existe isso, né? Então, tanto no inglês quanto em qualquer outro idioma, as pessoas tendem a conectar as palavras e isso faz com que elas tenham uma comunicação mais acelerada. Então, no dia a dia, você escuta assim: Oi, tudo bem? Como você tá? Tá vendo? É diferente de eu falar assim: Oi, tudo bem? Como você está? A mesma coisa, o mesmo processo acontece com o inglês também. Então, eles também acabam tendo a maneira deles de meio que linkar as palavras quando eles falam, né? Em inglês a gente chama isso de linking sounds, que são ali as junções, tá? Por isso que aqui no primeiro passo eu preciso que vocês se familiarizem com isso. E eu trouxe aqui algumas junções bem comuns, tá? Vou explicar para vocês um pouquinho de como funciona esse processo, mas é claro que vocês depois vão precisar estar praticando no dia a dia, conhecer as várias formas de junção, né? Porque obviamente não são só essas, o inglês é um idioma completo, mas eu vou dar aqui alguns exemplos para que vocês entendam mais ou menos o que eu estou falando, tá? Então, quando eu falo de vocês familiarizar com o inglês abreviado do dia a dia, eu estou falando da forma como eles vão juntar as palavras. Então, por exemplo, nessa primeira frase aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho dois T's? Ó, eu tenho o T aqui terminando com o verbo want, que é querer, mais o T aqui do to. Então, nesse caso aqui, quando a gente vai falar, a gente não fala assim, ó, I want to. Não, é muito difícil você ver alguém falando assim, tá? Geralmente eles vão juntar e vai ficar mais ou menos essa pronúncia aqui escrita que eu coloquei para vocês, ó. Vai ficar um I want to. I want to. Então, na verdade, eu só acabo pronunciando só um T. Eu não pronuncio dois T's, né? Porque eu sei que a maioria das pessoas que está começando no inglês tem a tendência de ler essa seguinte frase assim, ó, I want to. Mas um nativo, ele não vai falar assim, ele vai juntar e falar I want to. I want to. Então, não precisa falar aqui os dois T's, vocês podem juntar. Esse é o exemplo de um linking sound, de um inglês abreviado do dia a dia, tá? Então, por exemplo, se eu sei que aqui eu falo I want to, o que seria I want to? Eu quero alguma coisa, tá? I want, que é o verbo querer, né? To want. Então, I want to, por exemplo, aqui aplicado agora numa frase. Então, como que eu ler isso aqui agora, sabendo que eu não vou falar assim pausadamente? Ó, I want to. Então, eu vou ler da seguinte forma: I want to talk to you. Olha só, é diferente de eu chegar e falar assim: I want to talk to you. Não. Como eles vão fazer essa junção aqui, a frase acaba saindo muito rápida. Então vai ficar I want to talk to you. I want to talk to you. O que seria I want to talk to you? Eu quero falar com você. Só que na hora de falar, eles vão falar tudo direto, não vão falar pausadamente, eles vão fazer essa junção que eu falei. Então, I want to talk to you. I want to talk to you. Acabo falando um T só nessa frase aqui, nesse primeiro exemplo, que significa quero falar com você. I want to talk to you, ok?